Olá, queridas e queridos. Esse vídeo estou gravando 30 de abril, quarta-feira, às 11h09, né? Um dia bonito aqui no Rio. Céu azul, véspera de feriado. Olha, deixa eu ver aqui, acho que estou falando baixo, deve haver uma configuração aqui no som. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, devia ter feito isso antes, né? Mas som, entrada, tá vendo 58, vou botar um pouquinho mais aqui, deve ter melhorado. Então vamos lá. É o seguinte, eu estava pensando sobre essa questão aí que tem acompanhado aí meu trabalho, que eu estou chamando de chave de leitura. Não sou eu que inventei isso, claro. Então, vou falar um pouco sobre isso, em geral, que significa, em última instância, falar sobre o ato da leitura, que não é outra coisa do que uma das formas do encontro. A leitura é um encontro do leitor com o texto, não é? E nós temos falado de encontros, né? Que produzem afetos. Então vamos dizer que é o encontro, a leitura diz respeito ao encontro de dois corpos, o corpo do leitor e o corpo do texto, ou da obra, melhor dizendo, né? Vamos fazer assim. E fazer uma espécie assim de uma fenomenologia desse tipo especial de encontro, que é o da leitura, desse que lê e disso que é lido. Então a questão da chave de leitura acontece no interior dessa relação, desse encontro, daquele que lê, do leitor com a obra, né? E no caso aqui que nós vamos trabalhar agora a partir desse sábado, do leitor com três obras do repertório, do assim chamado repertório lírico da música ocidental, né? Flauta Mágica, do Mozart, Tannhäuser, do Wagner, e Carmen, de Georges Bizet. Então, muito bem, vou tentar falar em geral disso que vem sendo chamado de chave de leitura, e depois na chave de leitura propriamente dita, que a gente vai mobilizar no encontro com essas três óperas, né? Que é do amor visto sempre como uma composição de afetos, não como amor, um afeto isolado demais, mas sempre um amor acontecendo numa composição, portanto num corpo entendido sempre como resultado de uma composição. Então a potência desse corpo depende dessa articulação, da potência dessa composição. Então, muito bem. Então, assim, dito de forma mais geral, como se lê? Como se encontra uma obra, né? Como se lê? Porque nós temos uma obra que sempre, sobretudo se for uma obra que a gente considera clássica, né? Já foi dito, uma obra clássica que era que permite diversas leituras, que ela vai, uma obra que nunca se esgota numa leitura, uma obra que o tempo não arruína, a passagem do tempo não arruína, pelo contrário, uma obra clássica aquela que a passagem do tempo traz sempre mais densidade, mais possibilidade de leitura, né? Seria uma obra clássica por definição. Então
Então vamos imaginar sempre essa leitura de uma obra clássica. Então, uma obra clássica, ela, por isso mesmo, ela sempre é maior do que o leitor, porque o leitor tem uma finitude. A obra também tem uma finitude, mas é como se a obra fosse aberta sempre para mais possíveis novos leitores, sendo que o leitor ele é um único, é um na sua radical singularidade. Então nós temos encontro aí de um campo de possibilidade, que é sempre a obra, é sempre um campo de possibilidade de leituras, e o leitor que vai fazer uma leitura. Então nós temos aí um tema clássico que ocupou a filosofia ab ovo, desde o início, né? Ab ovo, desde o início. Que é esse singular que nós somos diante de um vasto campo de possibilidades que se apresenta no horizonte. Não é? A filosofia, podemos dizer que ela se inaugura mediante uma reflexão sobre esse ponto, um singular diante da multiplicidade, o singular diante do universal. É um tema recorrente, isso esteve presente ali de modo assim, muito visível no embate que podemos dizer cujo resultado desse embate gerou um dos pilares da civilização ocidental. Eu estou me referindo ao embate que aconteceu na Grécia democrática, na Atenas democrática, melhor dizendo, do século V a.C., que opôs de um lado os sofistas, a escola sofística, os sofistas, Gorgias, Protágoras, Hippias e tal, e de outro lado Sócrates. E aí temos, né, os sofistas dizendo que nós somos singularidades, nós, seja os indivíduos, nós, seja a cultura de um povo, é uma singularidade diante de algo que nos transcende, que nos excede na sua dimensão, vamos chamar assim de realidade. E que cada indivíduo, de certa maneira, tem uma resposta individual sobre isso, e cada cultura, de certa maneira, tem uma resposta própria àquela cultura para esse encontro de uma singularidade diante de um campo de possibilidades, né? E, portanto, isso diria respeito a um traço inultrapassável da nossa condição humana. O que faria, então, que o nosso horizonte de existência tivesse sempre deveria estar sempre marcado, devido à própria essência do ser humano, por um traço de ceticismo e de relativismo. Né? Esse é o sofista. Ceticismo no sentido clássico, no sentido propriamente filosófico da palavra, digamos assim, que não é possível superar essas singularidades para alcançar a universalidade. Portanto, a universalidade estaria sempre fora do alcance desses seres finitos e singulares que somos nós. Esse é o ceticismo, não é? E por decorrência do ceticismo, ou seja, da incapacidade do singular superar o limite da sua singularidade, por isso então nós estaríamos sempre tendo no horizonte da essência humana o relativismo. Então as coisas que são relativas a mim, que são relativas ao meu grupo social, que são relativos à minha comunidade, que são relativos à minha cultura, diante de outras singularidades, o que implica sempre uma multiplicidade
de visões, de experiências e de sentidos de mundo. Esse sofista que não propõe que as coisas sejam assim. Eles estariam supostamente reconhecendo esse status de coisa do ceticismo e do relativismo e dizendo que esse estado de coisa é inultrapassável, tendo em vista a nossa própria condição de seres singulares aqui e agora, né? Icet et nunc. Muito bem. E esse tipo de visão de mundo encontra na democracia o seu lugar, seu habitat, digamos assim, natural. Não é por outra razão que esses grandes sofistas, né, Protágoras, Górgias, Hípias, se dirigem a Atenas, que ali era, durante um certo tempo, foi a única polis democrática. A própria democracia, de certa maneira, é uma adequação política, na forma da organização política, dessa realidade, né? A democracia supõe que ninguém tenha a palavra verdadeira, que ninguém possua a palavra verdadeira e a palavra justa. Ninguém ocupa este lugar, né? A liquidação do rei, da figura do rei, é a liquidação dessa possibilidade de alguém, uma singularidade, devido a uma certa condição, ter acesso à universalidade da verdade, da justiça, etc. A democracia, ela confessa, mesmo sem dizer, a ausência desta figura, a ausência deste lugar. Não existe mais o rei que ocupa a montanha, estamos todos agora na planície. Significa dizer que todos os olhares têm, de certa maneira, o mesmo alcance na planície, ninguém se destaca, podendo dizer, desse lugar que eu estou vendo mais do que os demais. Então, a democracia é uma organização política da planície para a planície. E desconfie de todo mundo que diz que não está na planície, que está num lugar mais altaneiro e dessa altura consegue ver mais que os demais. Isso aí, isso é democracia, e o sofista vamos dizer assim, é o engenheiro dessa obra pronta, que vai fazer, ele tem um saber, ele tem uma técnica, não é? Que é a técnica que permite viver nessa planície da forma mais produtiva possível. O Sócrates, quando ele se insurge com os sofistas, ele se insurge porque ele está supondo não apenas a possibilidade, como a necessidade de sair de algum modo da planície, atingindo um lugar altaneiro que permite ver, inclusive, a planície desde fora da planície. Então, vamos dizer assim, essa colocação, a colocação desse embate Sócrates-sofista nesses termos, quer ilustrar a tese central que distingue os Sócrates sofistas, que é a seguinte: o Sócrates diz, sim, nós somos singulares, nós estamos na planície, como vocês dizem, sofistas. Eu estou simulando um diálogo que nunca houve nesses termos. Sim, nós somos singulares na planície, mas a nossa condição humana, para ser bem realizada, ela precisa que haja alguma transcendência em relação à planície, em busca de algo que nos permita ver a planície fora dela, desde acima da planície. E assim feito, e assim fazendo, se percebe o limite,
a pequenez de uma vida limitada à vida na planície. Então a vida propriamente ética é a busca dessa transcendência. Não a planície, mas em busca da transcendência. Da doxa em busca de uma transcendência da doxa. Do senso comum em busca de uma transcendência do senso comum. É como se o sofista dissesse, não é possível essa transcendência, devido à nossa condição. O Sócrates diz assim, mas há em cada um de nós uma faculdade que nos permite essa transcendência. Essa faculdade é o Logos, que vai ser traduzido no mundo romano, no mundo latino, por ratio. Aí vem racionalidade, razão, não é? Sendo que, quando se traduz Logos, a palavra grega Logos, para a palavra latina ratio, isso vai ser absorvido depois, né? Nos contextos já aí da civilização ocidental que está se construindo, há alguma perda de sentido, porque ratio, tal como a gente recebeu essa palavra como racionalidade, não traduz adequadamente a experiência de um mundo que o grego tinha com a palavra logos. Logos é um pouco maior do que isso que nós chamamos de raça, mas não vou entrar nesse mérito. O que importa aqui é esse jogo, né? Da experiência do indivíduo, que é de início limitada à sua singularidade, a singularidade da sua comunidade, a singularidade do seu tempo, diante de uma impossível universalidade sofista. Não é? O Sócrates, não. Nós temos uma faculdade que nos permite essa transcendência. E o ser humano pode e deve, deve é dever, é como as coisas deveriam ser. Pode, tem essa possibilidade, né? E deve, né? Já que pode, ele deve buscar a transcendência. O sofista diria, ele não deve porque ele não pode. Ele não deve ter isso como horizonte porque ele não tem essa possibilidade. Não podemos dizer que isso aí, esse ato socrático, essa decisão socrática que se faz vis-à-vis a concepção de mundo e de ser humano dos sofistas, é um dos pilares que é talvez a pedra fundamental que inaugura a metafísica no Ocidente. Então aí tem, metafísica então está dizendo o seguinte, nós devemos buscar uma realidade que vai ser identificada como verdade. Essa verdade, portanto, ela começa assim, como uma verdade, como um anseio, não é? De universalidade, anseio esse que pode ser realizado mediante esta faculdade inscrita não apenas logos, não apenas no ser humano, como logos como lei cósmica. Então isso aí fica dado como a baliza para orientar o nosso modo de estar no mundo, nossos anseios, nossa direção, portanto, nosso destino universal. Isso ficou aí vigorando o vigor dessa aposta metafísica. Ele produziu os elementos de maior força na produção disso que nós chamamos de civilização ocidental. Então ela começa assim como um atributo da razão, depois um atributo da fé, quando a verdade se identifica com Deus, Deus, verdade, verdade, Deus. E na modernidade esse projeto permanece agora como propriedade das ciências. Não está aí dado, né? Esse singular pode e deve almejar sair da mesquinharia da sua singularidade em busca da universalidade como verdade. Esse é
formato. Né? Então, pegando isso, essa forma, e colocando no âmbito da leitura, temos aqui, de novo, a questão, esse singular que é o leitor, diante de uma coisa que o extravasa, que é a obra. Aí caberia perguntar, na obra há uma verdade universal? A obra é a expressão de uma verdade universal? Se for, cabe, nesta relação leitor-obra, recompor o procedimento, reatualizar, reafirmar o programa metafísico. Esse singular, então, que é o leitor, deve se apetrechar de um equipamento que foi longamente estabelecido pela história da filosofia, na história da filosofia, para operar, para levar a cabo, aplicar na leitura da obra, tendo em vista apreender a verdade universal daquela obra. Muito bem. Seria uma leitura metafísica, esse leitor metafísico. Mas, então seria a beleza, ou seja, a verdade do texto é universal, e o leitor tem que, então, se empenhar na busca dessa verdade universal do texto. E a qualidade da sua leitura vai depender da adequação da sua leitura, da sua interpretação, à verdade universal do texto. Então, quanto mais próxima essa leitura, esta interpretação deste singular que é o leitor, quanto mais próxima da leitura estiver da verdade universal do texto, melhor ser, mais bem avaliada, mais valia terá essa leitura, não é? Assim, então, vamos dizer assim, essa seria a leitura influenciada, uma leitura influenciada pelo conceito metafísico da relação singular universal. Mas bem, com o tempo isso aí não foi, sobretudo aí na modernidade, a partir da modernidade, durante a modernidade, isso foi perdendo poder de convencimento, na medida que a gente vai vendo que as obras que a gente recebe pelo legado da tradição é como se elas fossem, sendo elas mesmas, sendo outra, né? É como se ela tivesse faces que a passagem do tempo foram revelando, faces ocultas que a passagem do tempo iam revelando, desde que o leitor estivesse suficientemente atento a esta revelação das faces ainda não reveladas da obra. Então, essa experiência crescente de que a obra ela tem muitos conteúdos ocultos, que é o tempo, esse tempo como um grande intérprete da obra vai revelando, que foi, de certa maneira, minando essa compreensão que eu chamei, esse método metafísico de ler, de encontrar uma obra. Não é? Então, de certa maneira, aquele programa dos sofistas que adquire que foi massacrado, que foi, não é, derrotado pela metafísica, de certa maneira recupera alguma dignidade, ou seja, valorizando no empenho, não focalizando apenas na obra, com a sua verdade que lhe é intrínseca, mas também valorizando o leitor,
como uma espécie de coautor da obra. Porque a obra só acontece quando lida. Uma obra sem leitor, ela é muda. Ela só ganha vida nesta relação. Portanto, é preciso olhar também, não apenas para a obra, para o leitor, ter atenção também para o leitor. Aí vai começar a entrar a chave de leitura. Não apenas olhar para a obra, esquecer quem eu sou, né? Tirar todas as minhas singularidades que me atrapalham, que em tese, no programa Metafísico, todas as minhas singularidades, todas as inscrições da história no meu corpo, seriam entraves para a compreensão da universalidade da obra. Esse é o programa Metafísico. Platão e Aristóteles definindo isso, né? Quanto menos singular você é, mais condições você tem de alcançar a universalidade da verdade. Então, sou homem, tenho que deixar de ser homem. Sou mulher, tenho que deixar de ser mulher. Sou troiano, tenho que deixar de ser troiano. Sou ateniense, tenho que deixar de ser ateniense. Para ser cada vez eu também mais um universal, mesmo sabendo que a realização plena disso é impossível, mas eu tenho que fazer esforço nessa direção como condição de compreensão, de conquista da universalidade. Esse programa é metafísico. Quando isso, na relação com a obra, com o tempo, sobretudo na modernidade, vai se mostrando um programa, vamos dizer, não apenas impossível, também como ineficaz, a atenção também se volta agora para esse outro polo, o leitor. Que agora está em questão também um terceiro elemento. Não só a obra, como leitor, um terceiro elemento, a leitura. Essa relação, esse encontro. Então, para uma boa leitura, eu preciso investigar não apenas a obra. Eu preciso também ter meus cuidados, ter minha compreensão acerca deste que lê, deste corpo leitor, deste corpo obra e o que resulta desse encontro, que é a leitura, vamos chamar assim, desse território, o encontro desses dois corpos, né? A chave de leitura acontece a partir desta preocupação, não apenas com a obra, uma preocupação também com o leitor e com a sua leitura. Muito bem, então se a gente quiser fazer assim uma genealogia dessa preocupação, não apenas com o objeto, mas também com o sujeito, é inegável que a gente vai encontrar um dos momentos inaugurais, talvez o mais importante, o que mais fortuna criou, Kant, né? A famosa Revolução Copernicana, né? Que significa, em última instância, essa preocupação tipicamente moderna, que é com o sujeito. O Descartes é considerado, nos manuais de história da filosofia, Descartes, o filósofo fundador da modernidade na filosofia. E o Descartes, não é? Depois aí desses 10 séculos, não é? Da assim chamada Idade Média do Medievo, bem estabelecido boa parte desses 10 séculos pelo realismo platonista, aristotélico. São Tomás de Aquino é o, vamos dizer assim, é o ápice dessa influência aristotélica no medievo. No realismo aristotélico, que é uma espécie de reação ao idealismo platônico, né? Realismo. As coisas estão aí, cabe a gente compreender
na sua verdade. Portanto, toda a ênfase é no objeto, a compreensão de que o objeto tem uma verdade nele mesma e cabe ao sujeito, então, se precaver, se aparelhar, se apetrechar, de modo a conseguir compreender, absorver, conquistar, trazer para si, representar a verdade do objeto, que é uma verdade do objeto nele mesmo. O Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, e Kant é um filósofo moderno, porque Descartes disse o seguinte: antes de olhar para o objeto, vamos olhar para esse que olha o objeto. Essa preocupação com o sujeito, vamos dizer assim, a dimensão subjetivista da filosofia moderna. É assim que se trata canonicamente. É dessa forma que é tratado canonicamente pelos manuais de filosofia. Então, Descartes. Então, os objetos, eu recebo a representação dos objetos a partir da minha estrutura sensível. A minha estrutura sensível, ela é muito mutável, né? A minha estrutura sensível, de certa maneira, como estrutura pode ser a mesma que atua, mas os materiais que eu recolho, em alguma medida, são diferentes dos teus. Para mim, uma xícara de açúcar, uma colher de açúcar é suficiente, para você não. Duas para aquele outro, uma colher de açúcar é demasiado, porque a estrutura sensível faz com que as experiências sensíveis do real sejam diferentes. Portanto, o material que a gente recebe já está contaminado. São provas, né, inservíveis, não são bons testemunhos da verdade. Portanto, eu tenho que ter um outro lugar. E o lugar é a razão, que habita o sujeito, que não habita os objetos. Portanto, a ênfase é sobretudo no sujeito e na sua faculdade racional. Descartes e o Kant, ele é. Eu vou tentar rapidamente, porque a questão não é essa. O Kant, ele é um filho disso e vai também estar nessa questão. Antes de compreender o objeto, eu preciso compreender como a gente compreende os objetos. E vai ver o seguinte, que essa representação que a humanidade faz da realidade, essa é uma representação humana da realidade. Isso que a gente tem, aqui eu estou olhando que o céu é azul, que a temperatura está agradável, que essa água aqui, ela então, tem um tracinho aqui de limão, e portanto é azedo, aquela bebida é doce, isso aqui é liso, isso aqui é áspero, a realidade, o espaço tem 3 dimensões, isso tudo é para nós, tendo em vista a nossa estrutura da sensibilidade e do entendimento. Se a nossa sensibilidade fosse outra, né, se os nossos olhos não estivesse aqui como a dos passarinhos, nós não diríamos que o espaço é tridimensional, nós diríamos que o espaço é uma outra coisa. O espaço, se os passarinhos fossem capazes, tirando a coruja, que tem olho assim, né? Se os pássaros fossem dados, chamados a representar o espaço, não seria essa representação que a gente faz. Portanto, o que o Kant está dizendo, que isso é para nós. Aí vem a palavra que vai colaborar para a gente compreender a chave de leitura. É desde a perspectiva humana. O Aristóteles, o Kant não usa essa expressão perspectiva humana, mas ele deixa aberto essa possibilidade. O para nós. Só que esse para nós é de todos os seres humanos, que é a mesma estrutura de sensibilidade e de entendimento, seja compreendido isto diacronicamente como sincronicamente no mesmo tempo. Então todas as pessoas aqui nesse momento têm a mesma estrutura de sensibilidade e entendimento,
E essa mesma estrutura que todos temos, nesse mesmo tempo, sincronicamente considerando, também foi a mesma estrutura através do tempo, diacronicamente. Portanto, há uma possibilidade de alcance do universal, porque a nossa estrutura, que ele chama de sujeito transcendental, por transcendental que é a história e a singularidade dos indivíduos, é racional. Permite a racionalidade, a universalidade. Então, o Kant, ele é um ponto, como chama aquele ponto de matemática, quando muda a curva, de inflexão. Ele está na metafísica porque ele admite ainda, ele toma para si o programa da universalidade, mas ele já está no outro, inaugurando, no outro momento, que é o momento onde vai estar presente a questão da perspectiva. Porque ele fala da perspectiva humana. É assim para nós. Na perspectiva humana, as coisas se apresentam assim. Se apresenta, portanto, o fenômeno. Por trás do fenômeno haveria o que ele chama de nômeno, a coisa em si. O que nós temos é a coisa para nós, é o fenômeno. Portanto, só podemos conhecer aquilo que tiver no âmbito da experiência, não é? Isso aí seria um ferimento que vai infeccionar e vai matar a metafísica. Então, a morte da metafísica, ela tem origem nesse ferimento em nome da metafísica causado por Kant. Vamos ver assim, vamos seguir à frente. Com Marx é como se fosse o seguinte: não da perspectiva humana, porque a perspectiva humana, humano, está atravessado por luta de classes. Então não se pode falar num sujeito transcendental, porque os sujeitos estão sempre no interior disso que o Marx vai chamar luta de classes. Então, dentro das lutas das classes, precisa se perceber qual é a classe que permite uma perspectiva mais potente, mais ampla da realidade. Então Marx vai falar do capitalismo, vai compreender o capitalismo desde a perspectiva da classe operária, porque só desde esta perspectiva é que o capitalismo possa ser visto na sua verdade. Veja, só pode ter acontecido Marx porque aconteceu Kant antes. Isso em geral não é notado. Em geral é notado o seguinte: só pode acontecer Marx porque aconteceu Hegel antes. Isso não é falso. Mas o que falta dizer é que a perspectiva de classe, a compreensão de que o capitalismo, na sua verdade, só pode ser compreendido desde a perspectiva da classe operária. Isso só foi possível porque Kant já tinha inaugurado a questão da perspectiva humana. Isso é desde a perspectiva humana. É o para nós, humanidade. Então, você pegar assim, olha só, o livro do Marx, né? O Capital, Das Kapital, tem um subtítulo: O Capital, Crítica da Economia Política. Essa palavra economia política, isso é uma tradução literal do texto em alemão. Essa palavra economia política, em alemão, significa o que nós chamamos hoje de ciência econômica, ou teoria econômica. Então, o Capital, crítica da ciência econômica. Ciência econômica do tempo dele. David Ricardo, Adam Smith. Então, olha só. O Marx está tentando compreender o capital, mas para compreender o capital, ele também está levando em consideração a compreensão que a burguesia fez do capital. Ao mesmo tempo. Olha só que coisa genial. Não estou compreendendo apenas o capital, estou compreendendo, no mesmo ato compreensivo, a compreensão que a burguesia faz do capital.
essa compreensão que a burguesia faz do Capital está expressa na obra de David Ricardo e Adam Smith. Dizemos o seguinte: essa compreensão expressa na ciência econômica, na economia política, como ele dizia, como era dito em alemão naquela época, essa compreensão, ela é desde a perspectiva burguesa. Marxista, não é que ela seja falsa, mas ela é aquém, ela fica aquém da verdade do capitalismo. Então ele diz o seguinte, não diz isso expressamente, mas podemos dizer um ato interpretativo. É preciso compreender o capitalismo desde uma perspectiva que permita, desde essa perspectiva, compreender a dinâmica interna do capitalismo. Ele diz, a minha perspectiva é da classe operária, é desde este lugar, que não é um lugar universal, porque ele já não é metafísico. Mas este lugar, desde onde eu vejo tudo que a burguesia vê, que está expresso na obra de David Ricardo e Adam Smith, mas vejo mais. Vejo aquilo que eles não podem ver devido à tacanhez, à pequenez da perspectiva deles, burguesa. Então a perspectiva operária, proletária, contém a perspectiva burguesa e avança. É como se a visão burguesa fosse um subconjunto desse conjunto maior. Então a questão aí do Marx é de uma perspectiva de maior alcance, que se realiza produzindo uma chave de leitura. Pronto, começando a chegar aonde eu queria. A chave de leitura. Então, o que Marx está fazendo é produzir uma chave de leitura para compreender o capitalismo na sua verdade, no seu dinamismo e nos seus fenômenos. A chave de leitura é o que se chama de materialismo dialético, materialismo histórico, que tem diversas chaves de leitura. Talvez a principal delas é a luta de classes. Então, a luta de classes como chave de leitura desse sujeito que se assume como perspectivístico. Então, veja só, quando Kant, querendo, de alguma maneira, salvar a metafísica, mas ao fazê-lo, o que resulta dessa iniciativa kantiana é produzir a compreensão de que as compreensões são perspectivísticas. O que ele está fazendo na pista da razão pura é a realidade desde a perspectiva humana. Então criou a possibilidade que a partir dele se levasse à frente essa ideia de que o leitor está sempre desde um lugar, desde uma perspectiva, que deve ser inclusive compreendida desde que perspectiva eu estou lendo uma obra, que é tão importante quanto a própria leitura da obra. A clareza quanto a perspectiva é tão importante porque ela é condição da leitura. A condição da leitura não é apenas a obra. A condição da leitura também é o sujeito que lê. Então, quando a gente fala assim, chave de leitura, eu estou tomando os cuidados para que a minha leitura possa ser a melhor leitura possível. Estou levando em consideração o sujeito da leitura. Caramba, faz 1 hora. Tá certo? Então o sujeito que lê é o coautor da obra, naquele momento. Agora, então, precisamos saber como é que se forma esse leitor. Eu vou ler Thomas Mann, a flauta mágica, a montanha mágica. Eu vou ler, eu tenho alguma formação filosófica. Evidentemente que
Isso vai estar presente na leitura, né? Então, como é que é a leitura? Como é que eu cheguei, portanto, a essa chave de leitura do amor como composição, o ato amoroso, a ação amorosa, como uma composição de afetos, onde não apenas o afeto do amor está presente, portanto, o amor como uma composição. Como eu cheguei a isso, a essa chave de leitura para ler essas obras? Estou propondo isso às queridas e aos queridos. Como? Evidentemente que é impossível a gente recompor todas as influências, né? A bola de bilhar não é capaz de recompor, de compreender todos os tacos que atingiram naquele instante. Muitos desses tacos escapam à consciência possível da bola de bilhar, né? Mas alguma leitura, alguma compreensão a gente pode ter. Então, em primeiro lugar, tem assim um princípio. É tentar encontrar, isso aí eu peguei lá da Escola de Frankfurt. É possível, é necessário, melhor do que possível, é possível e pode-se, portanto, deve-se compreender a obra a partir do que ela mesma sugere. Ou seja, a chave de leitura da obra está nela mesma. Melhor dizendo, a verdade da obra, na sua radical similaridade, está nela mesma. Encontrar na obra a sua verdade. Encontrar na obra, portanto, a sua chave de leitura. Não impor à obra uma chave de leitura que lhe é estranha. Acho que esse é o primeiro princípio. Para mim isso é quase que, digamos assim, sagrado. Porque o que a gente vê, muitas das vezes, é uma leitura psicanalítica de uma determinada obra. Nesse movimento, assim, uma leitura marxista da obra, uma leitura heideggeriana de uma determinada obra, uma leitura psicanalística de uma determinada obra, o que está, em última instância, ali, em questão, é afirmar a teoria antes de qualquer outra coisa. Então, o texto é como se a boa leitura resulta na morte do texto e na vitória da teoria. O texto é apenas uma forma de... A obra é apenas uma forma de ilustrar a verdade da teoria. Portanto, a obra não está sendo vista na sua radical singularidade, na sua radical dignidade de uma obra singular. E ser como um pretexto para afirmar uma coisa que não é dela, que é da teoria. Então, em primeiro lugar, eu abomino, eu rejeito esse tipo de leitura. Independentemente de qual seja a orientação, se seja heideggeriana, marxista, caralho é quatro. Então, a primeira coisa é reconhecer esta singularidade que eu sou diante de uma singularidade que é a obra, esse encontro de duas singularidades. Reconhecendo que a obra me excede em sentidos. Tem muito mais sentido do que eu sou capaz de perceber. Então, eu preciso de definir uma perspectiva para recuperar, nesta perspectiva, partes das verdades, partes da verdade daquela obra. Porque senão, se eu vou sem perspectiva, eu me dissolvo naquele mar revolto que são as obras. Não tem uma chave de leitura que brote da obra, mas também que só brota da obra aquela chave de leitura porque tem este leitor / autor operando. Então a chave de leitura é possivelmente o encontro da obra com o leitor. É uma terceira obra, que não é exatamente o leitor, porque aquela chave de leitura é maior do que o leitor.
E não é exatamente a obra, porque aquela chave de leitura é maior, é menor. Essa chave de leitura é menor do que o leitor, é a realização do encontro deste leitor com aquela obra, e a obra também é maior do que a chave de leitura. Você tem sempre claro isso. É um encontro. A gente pode pegar assim um casal. Tem uma pessoa A, a pessoa B, e tem terceiro acontecimento, que é a relação. Na relação não está todo A. Na relação não está todo B. Na relação está A diante de B. Na relação está B diante de A. A diante de B é menor do que A diante de si. B diante de A é menor que B diante de si. Então a chave de leitura é menor que o leitor e menor que a obra. Mas é a condição de possibilidade de acontecer uma leitura efetiva. Que não seja uma leitura erudita. Leitura erudita é aquela que não tem chave de leitura, que fica gozando diante da sua própria impotência. Eu não sei se está melhorando isso. Portanto, a chave de leitura, ela não acontece antes da leitura. A chave de leitura, ela vai se construindo na leitura. A chave de leitura é uma construção tardia da leitura. A chave de leitura permite uma releitura. Porque senão, eu vou ler Thomas Mann, a Montanha Mágica, a partir da compreensão kantiana. Se eu não li ainda a obra, como é que eu posso me antecipar à leitura, dizendo que essa leitura que vai me orientar? Aí eu estou impondo ao texto o que talvez não seja dele. Então, primeiro temos que fazer uma leitura, é lançar o nosso corpo nesse mar revolto da obra. E se a gente sobreviver a esta aventura, a chave de leitura vai ser reconstruída em terreno firme, recuperando aquela experiência dessa primeira leitura revolta, no mar revolto. Aí vem a ruminação da obra pelo leitor. Então, o leitor, de alguma maneira, se atualiza também na leitura, recuperando essa experiência, que, em primeiro lugar, foi um voo às cegas. Se ele for bem sucedido nisso, ele pode produzir, se agora, uma chave de leitura e volta a ler mediante essa chave de leitura. Então, a chave de leitura não antecede a leitura, ela é uma construção tardia, a posteriori. Então, quando eu estou fazendo isso, propondo que a gente veja essas três obras a partir dessa leitura, e como lendo as experiências do amor nas três óperas, mediante essa chave de leitura que compreende o amor sempre como uma composição de afetos, tentando identificar em cada experiência de erótico-afetiva quais são os elementos que estão compondo aquele corpo apaixonado. Se eu estou propondo isso, eu estou orientando uma leitura que deve servir, em última instância, apenas como um estímulo a leituras outras, a partir de outras chaves de leitura. Tá? Era isso que eu queria esclarecer. A gente se vê então no sábado. Bom feriado para todo mundo amanhã, dia do trabalhador. Essa figura cada vez mais enigmática, né? Se alguma coisa mudou sensivelmente nesses últimos 50 anos, foi o mundo do trabalho. Ainda bem que eu saí dele. Não sei como eu sobreviveria psicamente nessa nova morfologia do trabalho. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim.
Bom feriado.